E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Lindo Nana, que é o mundo aqui pra conversar de espiritualidade, beleza, cultos, magia, todas aquelas coisas. Mas me chama malucão aí, 100% edição, sem corte, sem porra nenhuma. E hoje no corre, né? São 10h40 agora, eu tô conseguindo gravar só agora. E na verdade é assim, ó. Eu ainda tô com a mesma roupa de ontem. Por quê? Porque eu não dormi ainda, né? Então eu deitei um pouco, dei uma cochilada, porque o bagulho tá pegando aqui. E ainda pra completar o negócio deu merda no meio da noite, porque é assim que acontecem as coisas, né, Dada? As coisas dão merda. Fiquei... Um cliente me mandou um trabalho mega urgente de um negócio de vídeo. Aí eu fiquei até as 4 editando. Pus pra exportar o vídeo, fui deitar pra dar uma cochilada. Às 7 horas eu acordei e o bagulho tava ruim. 7 horas não, né? Sei lá que porra de hora. Eu sei que o bagulho tinha dado pau da exportação e o trabalho é agora para as 11. São 10h40, eu comecei a exportar a segunda versão agora. Fiz uma simplificada, porque senão ia ficar 8 horas exportando. Ah, tá foda. Depois que eu gravar o vlog, eu vou tomar banho. Sabe por quê que eu vou tomar banho? Porque eu preciso, né? Porque todo mundo tem que tomar banho todo dia, né? Mas, além disso, hoje a gente vai começar as visitas aos hotéis que a gente vai fazer a ocultaria. Né? Eu e o Dadá vamos lá na Paulista visitar. Qual que é o hotel deles de hoje? Mercury. O Mercury. Os dois são Mercury, né? São. Os dois são Mercury. A gente vai visitar o Mercury hoje dos Jardins para ver infraestrutura, negociar preço, essas coisas, para bater um local para vocês, né? Com certeza será na região da Avenida Paulista, isso é certo. Porque fica fácil todo mundo chegar, né? Mas hoje a gente vai começar a ver os hotéis de verdade para fechar o preço direitinho. A gente já tem os orçamentos, né? Só que pra gente ver qual que vai melhor, localização, essas coisas todas. E é isso. Vamos pra perguntinha de vocês? Olha o que eu tô. Olha o que eu tô. Não quero me gabar nem nada disso, tá? Mas só pra vocês verem como eu tô pegando pesado nesse negócio pra ocultaria acontecer. Eu fiz uma cirurgia na semana passada, na perna. Tô com a perna que parece uma batata. Tá até roxo, ó. E eu vou dar uma volta na Paulista pra ver o hotel. Meu pai tá adorando. Mas é assim, né? No pain, no gain. Vamos lá, gente, ó. Perguntinha de vocês. Bom dia, tio Nino. Você poderia falar sobre o ego? Cara, eu acho que se tem uma pessoa que pode falar sobre o ego, essa pessoa sou eu. Eu sou um cara que sou chamado desde pequeno de arrogante, egocêntrico, essas coisas todas. A Ana Lídia sofre bastante com isso. O que é o ego? O ego é a percepção de si mesmo, tá? Quando essa percepção é defeituosa, quando essa percepção na verdade ela é falsa, aí você tem situações de arrogância ou de baixa autoestima, tá? E aí baixa autoestima tá certo de falar, porque não é alto de altura, né? É alto de si próprio, né? Então, quando você tem uma percepção de si mesmo muito grande, muito melhor do que você realmente é, você tem um ego exacerbado. Quando você tem uma percepção de si mesmo muito aquém do que você é, você tem baixa autoestima, né? Nos dois casos, na verdade, são coisas ruins. Humildade, que seria o oposto do ego, é o cara que tem a percepção perfeita de si mesmo, tá? Só que hoje em dia a gente tem... as implicações dessa conversa são muito gigantes e são muito errôneas. Então, por exemplo, eu não posso chegar para ninguém e falar: olha, eu sou bom em jogar truco. Porque se a pessoa não é, ela vai achar que você está sendo arrogante, quando na verdade você só está constatando uma situação. Ah, eu sou bom em jogar truco. Olha, ganhei o Campeonato Brasileiro de Truco no ano passado. Esse ano eu vou participar do Sul-Americano de Truco. Então, porra, eu sou bom de truco, né? Só que hoje em dia, quando você sabe, às vezes você não precisa nem dar esse tipo de característica, mas o fato de você saber mais do que alguém já o caracteriza como um egocêntrico, como um arrogante, né? Então, por exemplo, eu não posso... Eu até reclamo isso de vez em quando. As pessoas que passam a vida toda estudando, debruçadas em livros, e aí você chega para alguém e fala alguma coisa, e esse cara que estava estudando é contra a sua opinião e argumenta por que ele é contra,
A tendência é que eu o trate como arrogante, né? Que na verdade é um defeito do ego dos dois lados, né? O cara, por estar colocando uma informação demais, eu não sei por que isso seria errado, mas as pessoas compreendem assim. E do outro lado, a pessoa que tem um ego muito baixo, uma autoestima muito baixa e que acha que está sendo humilhado por receber informações novas, sabe? Eu acho que é isso, eu não sei mais o que eu posso... O que eu posso falar de ego, Dez, você que é mais velho, das antigas? Fala aí. Não sei. Nem imagino que você possa falar de ego. Isso que é um cara humilde, tá vendo? Hoje em dia, humildade é isso. Mesmo quando você não sabe, mesmo quando você sabe, você fala que não sabe, é porque você é humilde. Hoje em dia tá assim. Eu peço com muito por favor para vocês aí, que não me tratem assim, tá? Se eu estiver falando alguma merda, vocês coloquem aqui, por favor. O máximo que eu vou fazer é argumentar com vocês, caso eu acho que esteja certo, né? E aí a gente entabula uma conversa e assim todo mundo aprende, né? Outra coisa que é legal de vocês também saberem a respeito dessa questão, principalmente na questão de discussão, é que contra-argumentar não quer dizer que alguém está impondo a opinião em cima de você. Na verdade, contra-argumentos fazem parte de uma conversa. Então, tipo, você fala pra mim, tio Nino, essa caneca é redonda. Eu falo, não, essa caneca é... Esqueci o nome do geométrico, ó. Triângulo. Não, caneca não é triangular, é cilíndrica. Caneca é cilíndrica. Você fala pra mim, não, tio Nino, a caneca é circular. Aí eu vou falar, não, ela não é circular, porque o círculo ele é bidimensional, né? O círculo ele só tem duas dimensões, ele é uma linha colocada em movimento, você forma um círculo. Essa daqui tem 3 dimensões, então ela tem realmente uma forma circular aqui, porém ela também tem altura. E aí, ou no caso de um Belzer, profundidade, né? Então ela é um cilindro, ela é um círculo posto em movimento. Aí você pode contra-argumentar comigo, não, tio Nino, porque olha só, o cilindro tem essas características, o círculo tem essas outras características, isso tem mais a ver com o círculo do que com o cilindro. Aí eu vou falar pra você, olha, dentro das características que você me mandou, eu acho que você está tendo uma interpretação errada, porque aparentemente círculo, entendeu? Esse tipo de conversa de vai e vem, ele é muito positivo para todo mundo, desde que ninguém haja com mimimi, né? De falar, não, você não pode falar, você quer ter assim. Geralmente o que o pessoal me acusa é que eu quero ser dono da razão, sabe? Um negócio assim. Porque aí você parte para atacar o argumentador e não o argumento, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Mano, eu tô pilhadão por causa desse trabalho aqui, tá foda. Oi, Nino, fale um pouco sobre os códigos de Gravoboy. Obrigado. Pessoa... Grigori Gravoboy, né, que foi quem inventou os códigos Gravoboy. Pra quem não sabe, eu vou dar uma resumida bem rápida, tá? Um cara, esse cara de Grigori Gravoboy aí, um dia na casa dele ele resolveu falar que certas combinações de números têm certos poderes. Parece ridículo, né? Mas é ridículo. É isso, tá? Pessoa que me perguntou, depois de uns tempos que o Grigori Gravoboy inventou o sistema Gravoboy, ele foi preso por charlatanismo, tá? Eu acho que eu não preciso mais falar nada. Ele matou uma criança com câncer, se eu não me engano, tá? Porque ele falou para a criança parar de fazer o tratamento que estava fazendo, eu acho que é câncer, tá? Falou para a criança parar de fazer o tratamento que estava fazendo para se arrumar nos códigos Gravoboy aqui, a criança morreu. Ele foi preso por charlatanismo, se não me engano, prática ilegal da medicina também. Beleza? Então, eu acho que não preciso falar mais nada, né? Acho que já tá claro. Acho que você precisa ter muita fé para acreditar num negócio desse, cara. Eu acho que é mais fácil acreditar em Deus do que acreditar nisso. Sabe? E pior que tem... É assim, tipo, os caras pegam uns bagulho assim, mano. Aí eles pegam, sei lá,
3, 5, 6, 4, 2, 8. Aí os caras falam, ó, você tem que pegar essa sequência de números e deixar num lugar que você vai ver, assim. E aí isso vai te curar, te fazer rico, porque os números, eles têm uma frequência alienígena que influencia sei lá, na física quântica. E aí... Como é que a pessoa vai acreditar? Tem gente que acredita, velho. Ó, muito desculpa, de verdade. Desculpa muito se você acredita nisso, tá? De verdade. Eu não tô querendo ser ofensivo, nem nada disso. Mas é que... Dá suas considerações sobre... Eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de consideração por si própria, né? Não acreditar em tudo que vê, sem ter nada de... Falou a voz da experiência. Eu acho que acreditar em Gravoboy é pior do que acreditar na homeopatia. De novo, pessoal, se você acredita, me desculpa muito, tá? Eu não quero ser arrogante. Mas, mano, tem coisa que não dá pra defender. Tem que ter um bom senso pra... Bom senso não existe, né, Dada? Mas tem que ter... Mas pelo menos a consciência da coisa. Pensa assim, pessoa. Se uma união de numerozinhos tivesse realmente algum efeito na sua vida, não existiriam mais doenças ou não existiriam mais pobreza, sabe? Não... Ok? De novo, desculpa se eu tô sendo maldoso. Não é minha intenção. Embora esteja bem maldoso, mas não é minha intenção, tá? Desculpa. Bom dia, Nildenani. Perdi um inscrito. Bom dia, Nildenani. Há alguns vídeos você falava sobre a diferença entre a Umbanda e a casa que você frequenta. Porém, você foi interrompido pelo vendedor de 30 ovos. É o seu Pernambuco, você pode dar nome aos bois aqui. Poderia retomar o assunto se possível? Grata. Mano, eu falei até... Ontem, não sei se vocês viram, mas o Vitor resolveu fazer uma live no Instagram dele para testar alguns equipamentos. E aí, no meio da live, ele resolveu me chamar para fazer uma live em dupla, né? Para ver como é que funcionava. Eu nem sabia que tinha live no Instagram. E eu falei um pouquinho lá. Aliás, o Vitor ontem tentou me ofender, me chamando de mago do caos, mas não conseguiu. Beijo, Vitor. Enfim, as diferenças na casa da... Bom, eu tô aqui com o Dadá é médium da casa, ele é um dos zeladores de lá, né? O zelador pra gente é um posto alto. Seria o abaixo do dirigente, tá? Então, terminou. Puta, falta 5 minutos, Dads, para as 11. Ai, pai do céu. Que acontece? É assim, ó. Na verdade, assim, a grande culpa da casa da avó ser como é da Ana Lídia, né? Porque é a Ana Lídia que dirige os trabalhos lá, etc e tal. Então, é a cabecinha da Ana Libot que faz as coisas acontecerem como acontecem, né? Quando ela resolveu abrir a casa da avó, né? A Jurema, que é a chefe dela, veio lá, deu a ordem dela ter uma casa dela, né? Aí o dirigente não quis, recusou, enfim. Aí a gente acabou saindo mesmo pra gente abrir a nossa casa. A primeira coisa que a gente começou a fazer, incentivado obviamente pelos guias, mas também por uma grande vontade individual nossa, eu acho que talvez até maior do que a indicação dos guias, a gente começou a estudar muita coisa, né? A gente fazia evangelho no lar, nos moldes do kardecismo. E aí, depois de um tempo de evangelho no lar, alguns guias começaram a se apresentar, alguns guias da Ana, né? Começaram a se apresentar ao longo do nosso colóquio e indicar certas coisas. Então, a gente começou, por exemplo, a estudar sobre a energia, né? A estudar aqui, ler dali, parará, de repente vinha a avó Maria Rosa e falava, olha, vai por esse caminho aqui, ó, dá uma olhada aqui,
para ver o que vocês acham. Aí a gente foi estudar e nada era dentro da Umbanda. A gente foi estudar esse negócio de energia, a gente começou a ler, mas aí indicaram pra gente a cromoterapia, depois indicaram pra gente algumas questões de ordem mais hinduísta, enfim. E fomos indo para esse ramo. A gente ia, a avó indicava, a gente pegava os livros, lia, fazia alguns resumões assim e tal, colocava o que a gente entendeu ali num papel, e depois a gente sentava e discutia. Aí, nesse processo, chegou o Dadá com a Marisa, meus pais, né, eles vieram, resolveram fazer parte da casa. Eles têm uma vivência de Umbanda tão longa quanto a minha, na verdade, que eles começaram um pouquinho antes de mim, né, eles começaram escondidos, sei lá por quê, mas depois eles acabaram, enfim, né? Só que eles nunca entraram de verdade numa casa, eles eram muito amigos dos dirigentes, mas eles não faziam parte do trabalho, e aí na casa da avó, com a avó Maria Rosa, eles decidiram fazer parte do trabalho, né? Então eles adentraram ao trabalho mesmo, foram os primeiros filhos da casa. Deixa eu só... Bom, foram os primeiros filhos da casa quando a casa nem existia ainda. Aí, a gente começou com esse monte de estudo, etc e tal, e a Ana teve uma postura muito, muito bacana junto aos guias dela, que foi de dar certa liberdade de trabalho para os guias, né? Ou seja, todos aqueles, embora a gente tenha começado muito dentro da Umbanda, e os próprios guias falaram pra gente que não era para dar nome de Umbanda para aquilo, que tipo, não era casa de Umbanda, casa da Avó Maria Rosa, centro de Umbanda, casa da Avó Maria Rosa, terreiro de Umbanda, centro de assistência espiritual, né? A gente não tinha se atentado a isso, a gente estava inserido muito ainda no mundo. Aí, conforme a gente foi estudando e dando liberdade dos guias fazerem o que eles achavam melhor, a gente foi começando a perceber que algumas mudanças muito sutis foram tomando ar, sabe? Então o jeito de fazer firmezas foi mudando, o jeito de fazer as coisas todas foi mudando. Um exemplo que eu dou sempre, que eu acho muito legal do jeito que aconteceu, por exemplo, os nossos guias de esquerda, eles não usam álcool, né? Exceto algumas vezes. A gente sempre ia, no começo da gira, a gente abria uma garrafa de cachaça, né? Porque lá a bebida sempre foi controlada e sempre foi conjunta, né? Então a casa tinha uma garrafa e essa bebida era distribuída para todo mundo. E para as meninas era champanhe no mesmo esquema. E aí a gente abria a garrafa, colocava lá na mesa da gira, só que com o tempo a gente começou a ver que ninguém usava. A gente abria, deixava lá e depois jogava fora, porque tipo, ninguém fazia uso daquilo, né? O Guerreiro mesmo, ele começou a pedir água, o Guerreiro hoje com quem eu trabalho, começou a pedir água, o Caveira de repente começou a pedir água também. Quando a gente viu, ninguém estava usando. Aí a gente falou, porra, então pra que ter lá? Né? Tá gastando dinheiro. Aí a gente tem umas garrafinhas de reserva lá, mas deixa guardadinha para caso precise, né? E aí, só que aí a gente, no meio desse processo, dessas mudanças todas que a gente foi vendo os guias fazerem, a gente começou a compreender através deles, eles deram esses toques pra gente, de que era bom a gente não fazer uma quebra muito íngreme, sabe? De que a gente precisava ir aos poucos. A própria baiana da Ana Lídia, né, já falou um monte de vezes pra gente, falou, olha, eu trabalharia sem nada disso aí. Sem congar, isso daí pra mim... Só que acontece, a gente depois foi entendendo que as pessoas do lado de fora do terreiro precisam de alguns incentivos visuais mesmo. Então a gente manteve as imagenzinhas, a gente tem lá as firmezas energéticas, cada uma com uma imagenzinha de um povo, então baiano, marieiro, cigano, baiano... Enfim, a gente tem uns signos, né? E os próprios guias começaram a modificar a forma de apresentação. Então são raros os pretos velhos que vêm arquetipado, por exemplo, abaixadinho e tal. Tem quem venha? Tem, mas é muito raro. Acho que só o da Ana e o da Marisa, né? Que vem assim, mas ainda assim eu acho que enfim, tem seus motivos. Os guias começaram a ir parando cada vez mais de dar esse tipo de animismo.
Hoje em dia é muito difícil você dentro do terreiro, para quem está começando, identificar se um médium está incorporado ou não e se está incorporado com quem, né? Porque os guias têm muito pouco animismo, assim. E piora essa classificação quando não tem ninguém no terreiro. Quando, por exemplo, a gente atendeu todo mundo, por exemplo, na gira de Exu, a gente vem os Exus e termina com os mirins, né? Só que a gente deixa as pessoas tomarem o passe e irem embora. Então quando a gente vai chamar os mirins, geralmente não tem ninguém. Cara, aí as pessoas até sentam no chão porque ficam perto da mesa de doce, mas tipo, é bem difícil. Não tem sabe? Não tem. Além disso, a gente foi ganhando liberdade de fazer algumas coisas muito mais aos nossos modos, assim. A Ana Lídia em particular, porque ela é a dirigente do trabalho. Então, muita coisa do que se procede hoje lá não tem nada a ver com banda, mas nada a ver com banda. Só que essas coisas a gente tenta deixar um pouco mais escondido para não impactar muito quem está indo de assistente. Porque às vezes essa pessoa precisa do estímulo. Então, por exemplo, a gente faz a firmeza, o que seria a firmeza do Congá, antes de abrir o portão, para as pessoas da assistência não verem. Por quê? Porque a nossa firmeza o que seria a firmeza do Congá eu abro um círculo de proteção, eu faço um banimento. Então a gira ela tá sob o espectro da magia, digamos assim. Umbanda é magia, tá? Mas ela tá sob o espectro da magia hermetista, né? Isso foi conversado com os guias permitiram a gente testar esse novo método. A gente tem testado, inclusive, algumas diferenças de construir círculo de proteção, construir sozinho, construir coletivo, como é que a gente fecha depois, como é que é o drenar de energia ao longo da gira. Tudo isso a gente vai testando, os guias vão deixando a gente ir aprendendo com isso, sabe? Depois, claro, de um tempo a gente vai anotando resultados e depois a gente vai comparando. Hoje em dia, por exemplo, a gente faz a gente começou fazendo, na verdade, toda essa firmeza só eu. Depois eu coloquei o Dedes e a Marisa, que são os dois zeladores, né? E a gente fez um tempo assim, a gente começou a ver algumas situações acontecendo. Eu estou testando agora uma nova forma que é com 5 em vez de 3. Então, tem um mestre de cada elemento que faz o banimento e depois outras coisas com o seu determinado elemento, e um no meio que seria o éter, que comanda os 4 elementos, né? Que é o deus do círculo mesmo. Então a gente está testando esse processo. E tudo isso feito com a aquiescência dos guias, com a aquiescência da Ana Lídia, e os guias permitem que a gente faça esse tipo de coisa justamente para aprender. Claro que eles estão ali sempre de background, né? Se der uma merda, eles estão lá para nos ajudar. Mas isso eu acho que é uma coisa muito legal dos guias particulares que trabalham na Casa Maria Rosa. Eles dão liberdade pra gente fazer as coisas, saca? E essa liberdade faz com que a gente aprenda. Porque inclusive a gente consegue fugir do método religioso, do dogma religioso, né? Se eu chegar numa casa de umbanda qualquer aí e falar, mano, eu faço um banimento no começo, as pessoas vão falar, aqui ficar misturando banimento com uma... Entendeu? Então, como a gente não se importa com o nome, como eu falei ontem na live do Vitor, eu falei, mano, você pode me chamar de caosista, você pode me chamar de petequista, eu não tô nem aí pro nome que você me dá, o importante é que eu faça o meu trabalho acontecer. Então a gente tem essa liberdade e pra gente é enriquecedor, a gente aprende muita coisa, né? Acho que em base é isso. O cerne da diferença da Casa Maria Rosa para outras umbandas, e eu não estou de maneira alguma diminuindo outras umbandas, elas têm todas elas o seu valor, tá? A pretensão de escapar de dogmas. Pretensão não, a não importância, na verdade, da observiência ou da observação, né, mais legal, a não importância na observação dos dogmas religiosos dentro do rito de Umbanda. Se um belo de um dia, a Ana ela também gosta de testar muita coisa, assim, então, por exemplo, ela está testando eu fazendo a firmeza do início da gira. E nessa firmeza, ela permitiu, junto com os guias, que eu testasse firmar a gira do meu jeito, que é o jeito do hermetista, né? Então a gente está testando tudo isso. Se amanhã
A avó Maria Rosa chega e falou assim, ó, beleza, o Nino acho que já entendeu o que tá acontecendo, a Gira tá ok, beleza, aprendeu o que tinha que aprender. Dadá agora é sua vez. Na verdade, antes de mim era o Dadá que fazia, né? O Dadá é a Marisa. A Marisa de direita e a esquerda. O Dadá fazia aí mais nos moldezinhos da Umbanda, mas o Dadá fazia a parte de esquerda e eu fazia a parte de direita. O Dadá fazia a parte de esquerda, a Marisa fazia a parte de direita. Então, eles fizeram isso um ano, até mais de um ano, eu acho. Aí a gente mudou, agora quem tá fazendo sou eu. Com os meus paradigmas, entendeu? Claro, tudo aprovado pelos guias, também para não dar muita merda assim, né? Já deu merda. Né? No começo, quando eu não sabia muito bem você se prepara para uma certa coisa, mas às vezes a coisa não acontece do jeito que você quer, né? Então, já chegou a eu terminar a gira completamente esgotado, porque o círculo de proteção fica na minha força, né? Fica na força... Aí eu fui fazendo... isso não importa, mas eu fui fazendo outras coisas que agora parece que tá ok. Né? Agora tá bacana. Então é isso, eu acho a diferença. 26 minutos. É isso, eu acho a diferença. Tá? É isso, quer falar alguma coisa? Não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o meu estado, mas fazer o que, né? Trabalho é trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa não ter vídeo de quarta hoje. E até amanhã.